A paz do Senhor a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nas lições bíblicas em ação, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém Cruzeiro, sobre a direção e presidência do nosso pastor-presidente Isaac Strubel. E é um prazer, uma alegria que estamos tendo aqui com vocês, sempre nos acompanhando essa lição. E compartilhe, deixe o seu comentário, pega o link dessa lição aí, compartilhe com seus amigos, familiares da sua igreja e de outras congregações no qual você tem aí também a oportunidade de lecionar ou de pregar ou ministrar, que eu tenho certeza que essa lição será sem dúvida de grande valia para o seu aprendizado. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 6, que é a Bíblia como um guia para a vida. E se nós formos olhar a Bíblia como um guia para a nossa vida, sem dúvida que é imprescindível esse tema para os nossos dias. O texto áureo da nossa lição é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós estaremos entrando em algum assunto do texto áureo no decorrer da nossa lição e mostrando para você por que o texto áureo é o Salmo 119, verso de número 105. A nossa verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. O que é a verdade prática? Nada mais é, depois que você estudou toda a lição, você vai colocar na prática aquilo que você aprendeu. E sem dúvida, a verdade prática, que é a síntese de toda a nossa lição que vamos estar estudando hoje, veio justamente falar da Bíblia como um guia seguro para a nossa caminhada cristã. E, estando alicerçado nessa palavra, sem dúvida, somos, entre aspas, empurrados, instigados para que possamos viver uma vida de sabedoria e prudência. E que sinal, essas duas palavras são as nossas duas palavras-chave de todo o nosso ensino. Qual é o plano de aula que você, professor, tem nas suas mãos e também orientado até pela nossa revista, da nossa escola bíblica dominical? Sem dúvida, a Bíblia guia para a nossa vida. Esse é o tema central. Nossa vida precisa estar alicerçada na palavra. Sabedoria e prudência resulta do conhecimento da palavra, ou seja, você precisa conhecer para que você possa agir com sabedoria e com prudência. E o terceiro ponto é justamente praticar a palavra, que você está tendo conhecimento e, sem dúvida, colocando na prática, você vai desenvolver aquilo que você, através do seu conhecimento, para colocar em prática dentro do seu viver diário. Eu quero, dentro de toda essa lição, usar 3 palavras-chave para que nós possamos ter o conhecimento da Bíblia como um guia. A primeira palavra é o conhecimento, a segunda a sabedoria e a terceira a prudência. E por que a primeira palavra é conhecimento? Muitas pessoas, elas não examinam, não estudam a palavra de Deus como deveriam estudar. E por que eu digo que estudam a palavra de Deus, muitas vezes não estudam, como deveria? Na realidade, a Bíblia, ela é um livro não simplesmente para ser lida, mas para ser conhecida e praticada. Ler a Bíblia simplesmente como outro livro qualquer não vai me trazer benefício nenhum, tá? Se eu pegar a Bíblia e ler como um jornal, ou como um livro de romance, como um livro de ficção, entre outros pontos, ela não vai ter valia, porque eu não vou examinar aquilo que eu estou lendo. Mas quando eu aplico um conhecimento, eu procuro ler um texto, e dentro desses textos examinar a fundo cada palavra, cada versículo, cada ponto-chave, a época, a história, o seu contexto, eu verdadeiramente examinar a Escritura, aí eu vou adquirir conhecimento. Quanto mais eu examinar a Bíblia de uma forma correta, aí sim, mais eu vou ter condições de colocar aquilo que eu aprendi na prática. Então, o conhecimento é o exame completo e estruturado da palavra de Deus. E esse conhecimento eu preciso adquirir. O que significa isso? Quanto mais conhecimento eu adquiro, quanto mais conhecimento eu procuro ter, mais condições eu tenho de adquirir a sabedoria e, consequentemente, agir com prudência. Então, isso significa, primeiro ponto, se eu não tiver conhecimento, eu não vou ser sábio. Se eu não for sábio, eu não vou agir com prudência.
Então perceba que a palavra conhecimento, sabedoria e prudência, elas estão interligadas entre si. Então, para que eu possa ser sábio e agir com prudência, eu preciso ter conhecimento. E o conhecimento, mais uma vez repito, é examinar as Sagradas Escrituras. A própria Bíblia chega a dizer que muitas vezes nós erramos pela falta de conhecimento. O próprio Jesus chegou a dizer isso: errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então muitas vezes o ser humano ele erra pelo fato de não conhecer. E isso, sem dúvida, em todas as áreas, quanto mais relacionado à palavra do Senhor. Se nós temos a Bíblia como um guia para a nossa vida, eu preciso conhecer a Bíblia Sagrada. É como, por exemplo, se eu pegasse a bula de um remédio e simplesmente lesse aquilo dali. Ou seja, não ia ter o conhecimento de como aplicar, de como utilizar, as doses necessárias, quantas vezes por dia, qual é o tempo, qual é o efeito que ela causa, tem algum efeito colateral. Quando eu examino a bula de um remédio, eu posso ter todo o conhecimento a respeito daquele remédio. Então, a Bíblia é assim também. Quanto mais eu examino de Gênesis a Apocalipse, quanto mais conhecimento eu adquiro, eu tenho condições de colocá-la no meu viver diário. Então, ou seja, primeiramente, conhecimento, pesquise, examine, alimente-se da palavra de Deus, que só através desse alimento é que você vai ter condições de agir com sabedoria. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. E por que eu digo a Bíblia quando obedecida? Sem dúvida que nós temos muitas pessoas que têm conhecimento da Bíblia, têm conhecimento de passagens bíblicas. Se nós formos analisar, temos muitos políticos, muitos cientistas, muitos intelectuais que também conhecem a Bíblia. O problema e a diferença é eu pegar esse conhecimento e obedecer o que eu examinei, o que eu conheci. Quando eu pego a Bíblia Sagrada, examino e passo a obedecer aquele conhecimento que eu adquiri através da leitura e dos exames, aí sim, ela torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Então a Bíblia, ela além de ser examinada e estudada, ela precisa ser obedecida. Porque se eu conheço e não obedeço, entre aspas, eu vou me tornar um tolo, porque eu sei como deve fazer e não faço aquilo que eu tenho conhecimento. Se eu quero ser um verdadeiro cristão, eu preciso adquirir e obedecer. O que é obedecer? É agir de conformidade com aquilo que a Bíblia me ensina. Tiago chegou a dizer isso muito claro para nós no capítulo 1, versículo 21 e 22, e principalmente o versículo 22, quando ele diz assim: não sejais simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas sede praticantes da palavra de Deus. Então o que isso significa? Não é somente ler, eu preciso ler e praticar aquilo que eu li. Mas além de ler, eu preciso entender aquilo que eu li, para que na hora que eu for praticar, possa praticar também de forma correta. Então, para a prática de uma forma correta, há necessidade de um conhecimento correto da palavra de Deus. Quando nós falamos de Bíblia, a Bíblia para nós ela é um alicerce, uma base. O que é um alicerce? Nada mais é que quando você vai construir algo, seja ele uma casa, um edifício, uma construção muito grande, ele precisa de alicerces de fundamento. Quanto maior a construção, o alicerce ele precisa muito mais ser reforçado. A base precisa ser muito mais reforçada quanto maior a construção. E o que eu entendo com isso? Quanto mais posições você vai alcançando na obra do Senhor, seja como, por exemplo, o professor de escola bíblica dominical, que nós estamos aqui falando sobre essa lição, sem dúvida que o seu alicerce, a sua base, ela precisa ser muito maior que a dos seus alunos. E por que isso daí? Porque quanto maior a base, quanto mais você for alicerçada na palavra, mais os seus alunos vão te observar. Então a Bíblia como alicerce é como o próprio Jesus chegou a dizer, aquela casa construída sobre a rocha. O que significa isso? Por que Jesus relacionou justamente isso?
Porque a casa construída sobre areia, vindo as tempestades, vindo as ondas, certamente essa casa, pelo fato de não ter uma base, uma estrutura, um alicerce, ela vai se ruir. Agora, a casa construída sobre a rocha, não. Qualquer vento, qualquer maremoto, qualquer outra ação que quiser derrubar a casa será muito mais difícil. Por quê? Porque esta casa, ela está alicerçada sobre a rocha. A base dela é algo sólido. Então, quanto mais nós olharmos para a Bíblia Sagrada e saber que ela é o alicerce e que eu, através do conhecimento, estou alicerçado nela, não vai ser problemas, dificuldades que vai abalar a minha vida. E isso é uma necessidade de colocar diante dos alunos para que ele possa entender que a vida dele precisa estar alicerçada na palavra. E por que eu digo isso? Porque às vezes pela falta de conhecimento, o aluno acha que ele não tem estrutura para poder passar por situações adversas que ele está passando. Mas se nós mostrarmos para ele que a Bíblia é o alicerce dele, que a palavra é a base dele, e se ele estiver estruturado nela, não vai ser esses problemas, essas dificuldades ou essas heresias que vai tirá-lo do caminho do Senhor. Por quê? Porque ele precisa estar alicerçado nesta palavra. Então a Bíblia, primeiro, é o nosso alicerce e precisamos estar firmado nela, para que possamos construir as nossas paredes sobre esse alicerce que é a palavra do Senhor. Quando que nós sabemos isso? Quando nós vemos o comportamento, o testemunho de cristão na vida de pessoas, nós podemos olhar e dizer, aquele anda conforme a palavra. E por que isso? Porque a vida dele está alicerçada na palavra. E de que forma que ele demonstra isso? Na prática, através do seu testemunho, do seu agir, do seu falar, do seu ouvir, do seu escutar, aonde ele vai. Então isso vai nos demonstrar se ele está alicerçado na palavra ou não. Segundo, a Bíblia, ela é luz para os nossos caminhos. E o que significa luz para os nossos caminhos? Luz é tudo aquilo que ilumina, e principalmente no lugar de escuridão, é o que mais necessita da luz. Se nós colocarmos uma luz onde existe muitas luzes, não vai fazer tanta diferença. Mas se colocarmos uma luz, por menor que ela seja, numa escuridão espessa, pode ter certeza que aquele ambiente ele vai ser totalmente iluminado. Assim, a Bíblia é para nós. É por isso que o texto áureo chega a dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por quê? Porque através da Bíblia, quando eu leio as Escrituras, quando eu tenho conhecimento dos fatos, conhecimento dos textos, ela justamente vai iluminando a minha caminhada de cristão e vai mostrando por onde prosseguir. Não é como aquela pessoa que não tem a Bíblia como luz, que ele chega a determinado ponto, que ele não sabe se vai para frente, se é para a esquerda, se para a direita. Por quê? Porque ele não tem a Bíblia como luz para o seu caminho. Mas quando nós temos a Bíblia como luz, nós sabemos como fazer, como agir, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente ou se eu paro um pouco. Por quê? Porque a Bíblia, ela me orienta no meu caminho, na minha estrada de cristão, na minha peregrinação cristã. É a Bíblia que me orienta em todos os passos. A Bíblia também, o terceiro ponto, ela é imutável. O que é imutável? Sem dúvida que a Bíblia, ela não muda com o tempo, com as regiões, com os anos. A Bíblia, ela é imutável. Desde quando o cânon for formado, não houve necessidade de fazer reformulações. E nem mesmo até hoje, como diz alguns líderes, que a Bíblia precisa ser reformulada, precisa ser reestruturada, adequada à nossa situação, à nossa história, o momento que nós estamos vivendo. Não, jamais. Porque a Bíblia, ela antecipa o que vai acontecer amanhã. A Bíblia, na realidade, é o livro que está em completa modernização, porque ela está um passo à frente daquilo que a humanidade caminha. Então a Bíblia, ela é imutável. Isso significa que aquilo que eu li lá em Gênesis, que muitas vezes aconteceu milhares de anos atrás, serve muitas vezes de modo prático para o meu viver diário, mesmo que seja mais de 2.000, 4.000 anos depois do que aquele texto foi escrito. Por quê? Porque a Bíblia, ela é imutável. Então, se eu tenho esse conhecimento e essa ciência, que ela é o alicerce, que é luz para o meu caminho e que ela é imutável, então eu passo a ter um alicerce para a minha vida.
Ou seja, qual livro deste mundo que eu poderia ler, compreender e ter como segmento, ter como regra de fé? Nenhum. Por melhor que nós temos os nossos escritores, mas a Bíblia Sagrada, ela é a única base, é o único livro que eu posso seguir realmente como prática e fé cristã. E por que isso, pastor? Porque ela é imutável. Então precisa deixar claro para os alunos, a Bíblia como alicerce, a Bíblia como luz e principalmente imutável. Esse ponto imutável ele é importantíssimo, mais uma vez repito aqui, por causa de líderes hoje, de religiões, que verdadeiramente muitas vezes dominam certos países e que estão dizendo que a Bíblia ela precisa ser reformulada e reestruturada, ser adequada aos momentos de hoje. Não, jamais. A Bíblia ela permanece imutável. Não precisa tirar uma vírgula, um ponto dos seus originais, que a Bíblia ela permanece a mesma como guia de fé para o nosso viver cristão. Quando nós olhamos para todo esse ponto número 1, qual é o resumo de todo? A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Então o meu viver diário não está embasado em livros históricos, geográficos, ou até livros evangélicos, livros de autoajuda, não. A minha vida ela está embasada e alicerçada na imutável palavra de Deus, que ela é luz para o meu caminho. Passando para os tópicos 2, nós vamos perceber que a Bíblia, ela nos torna pessoas sábias. E por que a Bíblia nos torna pessoas sábias? Esse é o ponto interessante, em que aquelas 3 palavras que eu falei para você, que é importante, conhecimento, sabedoria e prudência, então essas 3 palavras são palavras-chave. Eu preciso ter conhecimento para que eu possa agir com sabedoria. E o que é agir com sabedoria? Agir com sabedoria nada mais é que eu pegar o conhecimento que eu tenho e colocar na prática esse conhecimento. Um exemplo, se eu estudei sobre perdão na Bíblia Sagrada, conheço sobre perdão, que muitas vezes preciso pedir perdão, se eu conheço, tenho conhecimento desse assunto, eu preciso colocar esse conhecimento na prática. Ou seja, quando alguém fizer algo, ou eu fizer algo para alguém, perdoar da mesma forma, entre outros pontos, porque esse conhecimento desse assunto eu preciso colocar na prática. Então a Bíblia é a mesma coisa. Se eu coloco o conhecimento na prática, isso é sabedoria. Ainda que a palavra sabedoria, tanto no hebraico e no grego, ele vem trazer para nós alguns pontos, como habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Por que esse conceito da sabedoria está na habilidade? É tão interessante isso, que quando a gente percebe a prática do conhecimento, ela é tudo na vida. Porque se eu tiver só um conhecimento teórico, mas não praticar esses conhecimentos, ficar só na teoria, eu não vou exercer habilidade, ser hábil naquele assunto. Por exemplo, se a pessoa tem só na teoria tocar violão, e ele conhece toda pentagrama, as notas musicais, clave de sol, clave de fá, ele tem esse conhecimento teórico, mas nunca pegou um violão e dedilhou as cordas do violão. Então, se ele não fizer isso, aquele conhecimento que ele tem, e passar a pegar na prática o violão diariamente, dedilhar o violão e colocar as notas musicais para que possa tocar o que estiver na pauta, ele não vai ter habilidade na área musical. E é isso que a sabedoria nos traz, é aquele conhecimento, quando eu coloco na prática, eu passo a ter algo chamado, de uns conceitos de sabedoria, habilidade, hábil dentro daquele assunto. E isso nós precisamos adquirir para tornarmos pessoas sábias e crentes sábios, é justamente isso. Conceito de sabedoria, conhecimento, prática, me faz ser hábil naquele assunto. E por que experiência? Sem dúvida que a palavra experiência, nós vemos que ela é muito mais adequada, às vezes nós pensamos isso, para as pessoas de mais idades, que são as pessoas que adquiriram experiência no seu viver diário.
Quando nós olhamos para isso, nós olhamos assim, puxa vida, cada pessoa que viveu um dia a mais, ela é mais experiente que o outro. Em certo ponto é verdade. Porém, quando nós olhamos a conhecimento bíblico e colocar na prática, nem sempre a idade é tudo. Isso significa que, como que eu adquiro experiência? Como que eu tenho essas experiências? É quando eu ponho todo esse conhecimento e uma determinada prática que eu adquiro habilidade, eu vou também adquirir com aquilo experiência. E essa experiência me torna a pessoa sábia, porque a experiência me mostra como agir em determinadas situações. Percebo que as palavras ligadas que eu falei desde lá do início, você professor, conhecimento, sabedoria e prudência. Nós vamos perceber que o conhecimento eu preciso adquirir, e a prática desse conhecimento me leva à sabedoria, e a prática da sabedoria me leva à prudência. E é justamente esse conceito de sabedoria, que uma delas é experiência. Experiência por quê? Quanto mais eu coloco na prática assuntos de determinadas áreas, mais experiência eu adquiro naquilo dali. Então a experiência só consigo adquirir praticando. E qual outro conceito de sabedoria? Qualidade de quem é sábio. Isso sem dúvida. Como que a gente percebe que a pessoa é sábia? A sabedoria, irmãos, não se adquire, vamos dizer assim, em faculdades, em cursos, em intensivos, não. Conhecimento, sim. O conhecimento eu adquiro muitas vezes numa faculdade, fazendo cursos, universidades, pós-graduação, tudo isso são conhecimentos que eu vou adquirindo. Mas sabedoria, mais uma vez, é a prática desse conhecimento. Por que então, pastor, que às vezes a gente percebe pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento universitário, assim, por exemplo, mas é uma pessoa sábia? É porque ela põe em prática tudo aquilo que ela aprendeu. E muitas vezes ela nem tem curso universitário, mas o conhecimento que ela tem é tanto, e o desejo que ela tem é tanto, que ela põe em prática aquele conhecimento, faz dela o quê? Uma pessoa sábia. Então por isso que nós olhamos para as pessoas e dizemos, mas ele nem cursou faculdade, ele não teve oportunidade de fazer isso. Mas aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem conhecimento, ele põe na prática. Isso é um dos conceitos de qualidade de quem é sábio. E qual o outro conceito? Conhecimento da verdade, mais a experiência do cotidiano, isso é sabedoria, sem dúvida. Perceba que o conhecimento, ele anda junto da pessoa que é sábia. E o que faz ela ser sábia? É a prática desse conhecimento. Então, qual o outro conceito de sabedoria? É o conhecimento da verdade que eu tenho, mas a experiência do cotidiano me faz pessoa sábia. Vocês querem ver isso? Quando nós olhamos, por exemplo, uma situação de Salomão, quando aquelas duas mulheres, veio reclamar o direito sobre uma criança. Se eu perguntar para você, será que algum curso de pós-graduação ou de mestrado me mostraria uma solução para esse problema? Não. Em nenhum curso de mestrado ou pós-graduação, qualquer outro curso que você fizesse, não teria condições e nem iria mostrar para você como resolver essas situações. Mas como que o sábio Salomão resolveu isso? Sem dúvida que pelo conhecimento. Pastor, ele pediu sabedoria a Deus. É verdade, ele pediu essa sabedoria a Deus. Mas a sabedoria que veio dada através de Deus foi através do conhecimento que ele tinha e pela experiência de vida que ele passou a ter. Então, ele poderia resolver aquele problema através de um conhecimento. Qual conhecimento, pastor? Sem dúvida, que a verdadeira mãe jamais deixaria matar o seu filho. Esse é o conhecimento. Ou seja, a verdadeira mãe jamais iria permitir que o seu filho morresse daquele jeito. Qual jeito? Salomão tomou atitude, pega uma espada, divide o menino. Então, pelo conhecimento do agir de uma mãe verdadeira, isso é conhecimento. E qual foi a prática desse conhecimento? Vamos causar uma situação para que eu perceba quem é a mãe verdadeira. E aquela mãe verdadeira, como que ela agiu? Não faça isso, pode dar o meu filho para ela. Então Salomão soube quem era a mãe verdadeira. Por quê? Por causa do conhecimento, aliado com uma experiência do cotidiano. E por que a experiência do cotidiano? A experiência diária que você passa com diversas situações, e quando você analisa aquela situação com o conhecimento bíblico que você tem, te faz agir com sabedoria. É por isso que a sabedoria ela é importante. Pastor, mas
Qual é a fonte de toda a sabedoria? Sem dúvida, irmãos, a fonte de toda a sabedoria é Deus. Isso indiscutível. A Bíblia vem dizer para nós, em diversos pontos, além de Salmos, além do livro de Provérbios, que o temor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Sem dúvida, se todo ser humano tivesse o conhecimento desse versículo bíblico, a sua vida já mudaria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio aqui não está falando assim de um determinado começo com relação a tempo. Não, não é isso. Porque a primeira coisa que vai gerar sabedoria em mim é quando eu tenho temor ao Senhor. E esse temor não é questão de medo. Não, eu tenho medo, se eu não fizer isso, Deus vai fazer isso comigo. Não, não é com relação ao temor na palavra no sentido de medo. É no sentido de reverência, de conhecimento. É o sentido que você tem de cada vez mais você poder conhecer quem é o Deus. Quanto mais eu conheço desse Deus, que é a fonte da sabedoria, quanto mais eu temo ao Senhor, mais eu vou me tornando sábio. Porque o temor me faz eu ter um relacionamento com esse Deus. E como que eu tenho um relacionamento com esse Deus? Como que eu adquiro conhecimento desse Deus? Através da Bíblia. Não existe outro meio de eu ter um conhecimento a respeito de Deus, se não for de que forma? Através da Bíblia Sagrada, que é justamente a maneira como ele se demonstra. Ele demonstra os seus desejos, as suas vontades, todos os seus projetos, aquilo que ele tem para nós, que ele tem para a igreja, que ele tem para toda a humanidade, está escrito aonde? Aqui na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é a fonte para mostrar Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Então quando eu temo a Deus, é o início que eu começo a dizer assim, eu sou uma pessoa sábia. Porque o maior ponto é o quê? Temer a Deus. É aí que a gente percebe a diferença de grandes pessoas que têm grandes conhecimentos, quem sabe políticos, cientistas, matemáticos, físicos, grandes conhecimentos, mas não têm esse princípio que é o temor ao Senhor. Isso é sabedoria? Não, são conhecimentos que eles adquiriram através dos seus estudos. Quanto mais um dos simples cristãos, que a gente percebe que ele teme a Deus, ele já tem o princípio da sabedoria. Por quê? O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quer saber se você é sábio? Você teme a Deus? Se você temer a Deus, já é o início da sua sabedoria. Então, quando eu sei que Deus é a fonte, e que se eu temer a esse Deus, reverenciar, obedecer, saber que Ele é o Senhor da minha vida, já é o início de toda a sabedoria. Aliás, se eu tiver um conhecimento um pouquinho do livro de Provérbios, que o Provérbios nada mais é que um livro que mostra a essência da sabedoria e os princípios éticos que eu devo colocar em prática. E por que esses princípios éticos? Porque o livro de Provérbios vem mostrar para mim alguns princípios que eu preciso ter de comportamento com pessoas, com o próximo, com a sociedade, entre outros momentos. A pessoa que é sábia e que ele quer cada vez mostrar para as outras pessoas que ele tem um entendimento, temor a Deus, ele vai mostrar através do quê? Do seu comportamento, dos seus princípios éticos, das suas ações com relação ao próximo, aos vizinhos, aos familiares, à sociedade de uma forma geral. E se eu tiver um conhecimento do livro de Provérbios e colocar em prática isso daí, pode ter certeza. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, ele verdadeiramente é um cristão. Porque o livro de Provérbios é justamente esse livro de princípios práticos e éticos que eu posso colocar no meu viver diário. E ali é onde está descrito justamente isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que me traz de benefício essa sabedoria? É outro ponto, professor, que você precisa deixar bem claro para os seus alunos, que ele pode chegar e perguntar, mas de que me adianta ser sábio? Que benefício vou ter com relação a ser sábio? Existem vários princípios. Primeiro, é quando eu aplico os preceitos do Senhor na vida. Então, eu preciso mostrar para ele que ele precisa aplicar os preceitos, normas, mandamentos de Deus na vida dele. E por que isso é um benefício quando ele aplica esses preceitos? Porque quando ele aplica isso na vida dele, só lhe traz bênçãos,
traz prosperidade espiritual, traz tudo aquilo de bom para a vida dele. Por quê? Ele aplica os preceitos contidos na palavra do Senhor. E quando ele aplica isso, é ele que é beneficiado do seu viver diário. Não somente na sua vida cristã, como também todas aquelas pessoas que estão ao redor. Qual outro princípio? Acumula conhecimento. E sem dúvida que quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, sem dúvida que isso são benefícios para nós. Que através desses conhecimentos que eu adquiro, eu vou poder agir com sabedoria. As minhas ações, elas vão ser através do conhecimento que eu tenho. Muitas vezes as pessoas deixam de agir de forma correta, por quê? Pela falta de conhecimento. Porque se ela soubesse, ela agia de forma diferente. Então, quanto mais eu acumular, adquirir, prover minha mente, o meu ser de conhecimento, terei muito mais condições de agir com sabedoria no meu cotidiano. Sem dúvida também, ganhar almas é um benefício muito grande. Pastor, mas para ganhar almas precisa de adquirir conhecimento? Sem dúvida o conhecimento é a ferramenta que eu vou ter nas mãos do Espírito Santo para ser útil na obra. Quanto mais conhecimento eu tenho condições de responder questões que muitas vezes pessoas, amigos, familiares procuram para solucionar, quem sabe, aquela dúvida que ele tem. Então, para ganhar almas, se eu tiver conhecimento, eu vou ter condições de ganhar aquela alma para Cristo Jesus. Por quê? Para mostrar para ela quem é Deus, que é a fonte de sabedoria, pelo modo de agir. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais condições também de ganhar almas para o reino do Senhor. E principalmente, um dos pontos é exerce domínio próprio. O conhecimento com a sabedoria faz com que eu exerça domínio próprio. Esse é um dos pontos em que todo cristão deveria pensar um pouquinho. Os outros, muitas vezes, eu desfruto e faço parte desses benefícios, mas exercer domínio próprio possivelmente seja o maior benefício no qual eu posso ter quando eu adquiro sabedoria. E por quê? É justamente o outro ponto que a gente vai falar. Então vou fazer o resumo desse tópico 2 para nós entrarmos no tópico 3. E por que a importância da sabedoria? Esse resumo do tópico 2 diz assim: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nosso dia a dia nos torna pessoas sábias, sem dúvida. Se Deus é a fonte da sabedoria, eu vou entender que o temor do Senhor é o princípio dela. Logo, eu conhecer, meditar e aplicar isso na minha vida vai fazer com que eu seja uma pessoa sábia. Conhecimento, sabedoria e prudência. O que é conceito de prudência? Virtude que evita ação temerária. O que seria isso? Quando eu tenho um conhecimento, e quando esse conhecimento eu ponho na prática, que eu me torno uma pessoa sábia, ela vai me mostrar como que eu devo agir em certas situações. E eu não vou ter dificuldade, nem medo, nem receio, ou algo semelhante de agir daquela forma. Por quê? Porque o conhecimento, com a sabedoria, vai me mostrar a maneira como eu devo proceder. Então, a maneira de como proceder em certas situações é uma das maiores virtudes que tem. É isso que me faz o conhecimento aliado com a sabedoria que vai me mostrar a prudência, que é essa virtude em saber como agir. E por que eu digo isso? Que eu preciso ter sabedoria para compreender. O que é sabedoria para compreender? É saber que o conhecimento eu preciso colocar na prática. E o que vem a prudência? A prudência para agir corretamente. E por que eu preciso ter prudência para agir corretamente? Muitas pessoas no nosso meio. Eu digo muitas pessoas porque isso vai desde um membro, seja ele o junior, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, passando até pelo ministério, pelos pastores, pela liderança, em que muitas vezes não agem com prudência pela falta de sabedoria. E se tem falta de sabedoria, é porque falta conhecimento. Então perceba que algo é ligado à outra. Então, para que eu possa agir com prudência, eu preciso ter a sabedoria. Mas para ter a sabedoria, eu preciso ter conhecimento.
Então, por isso que essas três palavras, elas são importantíssimas e são interligadas. Por que que muitos agem com imprudência, que nós dizemos? Pela falta de sabedoria, e agem pela falta de sabedoria, mais uma vez repito, pela falta de conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho sabedoria, primeiro benefício, eu tenho um autocontrole para não revidar ofensas. Perceba que nós, como seres humanos, nós somos assim e é algo natural. E nós até dizemos, toda ação produz uma reação. Nós dizemos isso, não é isso? Mas na realidade, quando tem prudência, a reação dele é diferente. Como assim, pastor? Se alguém fala num tom de voz mais alto do que eu, se eu não agir com prudência, eu vou querer falar num tom de voz muito mais alto do que ele. E aí que começam os problemas e as ofensas. Porque aquele que é prudente, ele tem o quê? Um autocontrole para não revidar no mesmo patamar que aquela outra pessoa. A prudência vai mostrar para ele como que ele deve agir em certas circunstâncias. Se nós olharmos o tópico atrás, nós vamos ver que um dos benefícios da sabedoria é justamente o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É esse autocontrole que eu tenho para agir sobre determinadas situações. Não é chegar e dizer assim, mas eu fui pressionado, eu fui isso. Então faltou sabedoria, faltou prudência da sua parte. E se faltou isso, faltou conhecimento. De conhecimento do quê? Da palavra. E qual fonte? Que é a sabedoria, que é de Deus. Então eu preciso ter conhecimento para agir com sabedoria, para agir com prudência. Então, primeiramente, o maior benefício é autocontrole para não revidar com ofensas qualquer pessoa que seja cristão ou não cristão. Humildade para não exibir conhecimento. A gente percebe isso, são pessoas sábias. Quanto mais pessoas sábias, ela não vai ter, eu quero mostrar que eu sei muito mais que todo mundo. Não. A maneira dela falar, a maneira dela agir, como ela procede, as outras pessoas já observam isso. Então ela não precisa demonstrar, ela é humilde, não precisa demonstrar, as próprias pessoas veem isso. E é isso que é interessante na Bíblia Sagrada, que eu mais uma vez eu repito, que as pessoas conseguem perceber no teu comportamento, se você tem conhecimento, sabedoria e prudência na sua maneira de agir. Outro benefício da prudência, pensa antes de agir. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, faz e eu já revido, nem penso para agir. Está errado, significa que você não é prudente. Se você não é prudente, você não é uma pessoa sábia. Percebam, mais uma vez, repito, professor, mostrar para os alunos essa importância de ter conhecimento para a sabedoria, de sabedoria para a prudência. Pensar antes de agir. Todo aquele que pensa antes de tomar decisão, ele é uma pessoa prudente. Alcance de boa reputação e alta posição. Sem dúvida que a sabedoria e a prudência vai fazer com que ele chegue por si só, com a ajuda de Deus, que sem dúvida, quanto mais conhecimento e sabedoria ele adquire, o alcance de boa reputação e alta posição, porque as pessoas que estão ao teu redor vai ter prazer em ouvi-lo e com a sua própria vida também aprender com o seu testemunho. E desvia-se do perigo por meio de soluções antecipadas. O prudente, ele olha lá na frente o que vai acontecer. Então ele já sabe tomar decisão antecipada e muitas vezes desviar-se do perigo, mesmo antes até do que ele chega. Qual o resumo? A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Então a lição de hoje, mais uma vez, repito, professor, fixa as três palavras. Conhecimento. A prática do conhecimento leva à sabedoria, a prática da sabedoria leva à prudência. E a prática da prudência vão levar pessoas a perceber que você tem uma vida alicerçada na palavra de Deus. E a conclusão, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos de Deus. Então, por meio da obediência às Escrituras, obedeça, coloca na prática as Escrituras e você vai ser uma pessoa sábia e uma pessoa que vai saber como agir com prudência no seu viver diário. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Minha gratidão mais uma vez ao pastor Isaac, ao pastor Gerson, ao pastor Isaías, que são superintendentes da nossa escola bíblica dominical. E a lição da semana que vem, a Bíblia transforma as pessoas. Então, uma lição tremenda que vai fazer com que você também seja transformado pela palavra do Senhor e Salvador Jesus. E o nosso CETADS, né? Faça a sua matrícula, venha estudar, está justamente aí o WhatsApp, entre em contato e faça a matrícula. E
estude a palavra do Senhor através do nosso curso básico, médio e bacharel em teologia. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.